Meus irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, nós queremos consagrar esse tempo aos teus pés, pedindo que a tua misericórdia nos alcance nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa encontrar em nós um lugar onde ele venha depositar tua palavra. Meu amado Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor, vem se revelar a nós, venha se derramar a nós, e vem trazer ao nosso coração uma fome, um zelo pela tua palavra. Nesse tempo, Senhor, onde ela tem sido tão rara, tão desprezada, que haja em nós ainda, Senhor, um desejo, uma fome por ela. Em nome do teu precioso Filho, que o Senhor possa verdadeiramente encontrar entre nós aqui um lugar para derramar a tua voz, para se dispensar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar estudando esse assunto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde Paulo diz: os que querem ficar ricos. Muito importante cada detalhe desses textos. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentações e em laços, em muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. Vamos prestar bastante atenção, irmãos, porque aqui nós temos algo muito importante acerca da relação do cristão com a vida material. Como o cristão, ele deve se comportar com o uso do dinheiro, porque essa é uma situação complexa, é uma situação delicada. Hoje, o mundo, em todos os seus aspectos, é quase que governado por isso, pelo dinheiro. E a maneira como nós temos que administrar a questão financeira, a questão do dinheiro, e não permitir que isto venha prejudicar a nossa vida com o Senhor. Como isso não venha se tornar um laço, onde muitos se envolvem e ficam emaranhados. Somente o Espírito de Deus pode nos ajudar. Agora, um detalhe muito importante: existem princípios bíblicos na palavra de Deus, e esses princípios, eles nos são dados para que nós venhamos viver a vida cristã equilibrada, mesmo tendo que relacionar com esse mundo material, com as coisas que estão intimamente relacionadas com o mundo. Então eu entendo, irmãos, que é uma oportunidade ímpar que o Senhor nos dá, de poder, nesses dois textos, estudar um pouco sobre este assunto. Aqui, eu quero que vocês observem esta frase: ora, os que querem ficar ricos. Observe muito bem, quando você busca essa palavra aqui, querem, o texto no original traz a ideia de um desejo deliberado. Escute bem, por favor, se você puder, sublinhe esta palavra, querem. Ela é muito importante aí. Ela fala de um desejo deliberado, uma vontade compulsiva. Estão vendo aí? Uma vontade compulsiva. Uma vontade vinculada ao afeto. Isto quer dizer que
o dinheiro, ele controla, ele governa os afetos de uma pessoa, de forma que ela passa a viver governada, controlada, impulsionada. Então, esta é uma palavra muito importante. Paulo escolheu esta palavra, penso eu, com muito cuidado dentro deste contexto. Os que querem, esse querer aqui é uma compulsão, é algo que a pessoa determina como um propósito em sua vida. Estão vendo, irmãos? Somente nesta palavra nós temos muitas coisas para poder meditar. Porque a Bíblia condena o dinheiro? De maneira nenhuma. O que a Bíblia condena? É esta compulsão. É quando o dinheiro controla os nossos afetos. E diz, porque o amor, está vendo aqui o amor ao dinheiro, significa que os afetos já estão sendo controlados, governados pela compulsão pelo dinheiro. A nossa sociedade, o mundo, vive assim. As pessoas vivem controladas pelas questões financeiras. A questão do dinheiro, a questão do ganho, a questão do ter, se torna uma compulsão na vida da pessoa, de modo que tudo nela gira em torno disso. A vida dela depende do ter, a alegria dela depende do ter, o prazer dela depende do ter, o ser depende do ter. Esta palavra nos diz tudo isto. Aqueles que querem, está vendo aí? Irmãos, não é errado uma pessoa trabalhar, administrar as suas finanças com as coisas necessárias, até porque este é um fato universal da vida humana. A Bíblia não condena isto. O que a Bíblia nos exorta é contra a manipulação do dinheiro na vida da pessoa, quando ele se torna um ídolo oculto, quando ele se torna o propósito essencial, quando ele se torna a busca essencial. Nós vamos ver na vida do Senhor Jesus que o dinheiro nunca foi um problema. O dinheiro nunca foi um problema na vida do Senhor Jesus. Quando ele precisava pagar um imposto, ele tinha dinheiro para pagar o imposto. Quando ele tinha que alimentar uma grande multidão, ele tinha condições de alimentar ela. Sabem por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nunca teve a sua vida controlada pelo ter. Toda a sua vida foi controlada pela única dependência do Pai, e não de coisas externas. Sua vida era relacional com o Pai, e não a vida relacionada com o dinheiro. Isso é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que este é o caminho, irmãos. Porque nós vamos ver que a situação ela é mais oculta. Porque o risco de nós não percebermos que o materialismo se torna uma idolatria escondida no nosso coração é muito grande. O risco de nós não vermos como a nossa vida, ela se torna totalmente dependente nos seus afetos de coisas externas. Um casamento é feliz se tiver sobrando dinheiro na conta, se tiver o carro do ano, se tiver uma boa roupa. Aí a relação conjugal começa a ter sentido. As pessoas começam a girar em torno disso. A pessoa só está feliz se ela está com o carro do ano, se ela já comprou o último aparelho de celular. Enquanto ela não consegue, ela começa a ficar afligida com isto. Porque todo mundo começa a comentar, você sabe a última moda, você conhece o último aparelho, você ouviu falar. As pessoas começam a girar em torno disso. Isso é compulsão, isso é materialismo, isso é ídolo oculto. Essas coisas são sutis, essas coisas são perigosas, porque elas podem, irmãos, esconder desvios profundos, fendas profundas, erosões profundas no nosso coração. O mais importante em você considerar isso aos pés do Senhor é que estas coisas roubam de nós o que é essencial, que é a presença de Deus, a comunhão com Deus. Uma relação íntima com as questões espirituais, que são mais fundamentais. Os estudos que antecederam a este, nós estudamos aqui justamente sobre a riqueza celestial, o valor eterno da prosperidade espiritual.
Então, como que você vai falar desses assuntos para uma mente secularizada? Como que você vai ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, para pessoas que só pensam de maneira natural? Elas nunca pensam de maneira espiritual. Como que você vai explicar a matemática de Deus no mundo, onde as pessoas só se concentram em coisas efêmeras, passageiras, que não são duradouras? Como? Dizer para as pessoas que elas têm que andar por fé. Você sabe o que é fé? Fé é você colocar o pé e Deus colocar a água por baixo. Alguém dá conta de andar assim? Ninguém, irmãos. Mas você tem que crer. Isso é fé. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Por um momento ele creu. Mas mesmo quando você anda por fé, você pode vacilar na fé. Quando o Senhor diz para ele, vem. Olha o tamanho da palavra que sustentou Pedro sobre as águas. Vem. 3 letrinhas. Lembram? Eles estavam no barco, viram um vulto. Sabe o que eles disseram? É fantasma. Alguém aqui crê em fantasma? Ninguém. Os discípulos acreditavam em fantasma. Aí o Senhor disse, não é um fantasma, sou eu mesmo. Aí Pedro disse, é o Senhor mesmo? Então manda eu ir ter contigo. Como se querendo provar a voz do Senhor. Aí o Senhor disse assim, vem. Aquela palavrinha entrou no coração do Pedro. Sabe o que ele fez? Ele levantou e pisou nas águas. Isto é fé. É quando você coloca o pé e Deus coloca a água por baixo. Andar sobre as águas. A palavra do Senhor sustentou Pedro. Agora o Senhor vai mostrar o outro lado de Pedro. Primeiro o Senhor mostrou quem era ele. Ele é aquele que nos faz andar sobre as águas. Agora o Senhor vai mostrar quem é Pedro. Passou um pouco, Pedro começou a olhar as ondas bravias. Sabe o que aconteceu? Ele afundou. Esse é Pedro no seu natural. Esse é o Pedro andando segundo a sua vista. Quando a gente anda segundo a nossa vista, nós vamos naufragar. Mas quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, não importa que palavra seja, se o Senhor disser tem, tem. Se o Senhor disser é. O que o Senhor disser, irmãos, nós temos que crer. Nós temos que permitir que o Espírito Santo substantifique isso no nosso coração. Amém? Se os médicos disser, esta é a situação, e o Senhor disser no seu coração, a situação é o contrário, você tem que crer no que o Senhor diz no seu coração. É isso que está lá em Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, aquilo que diz, assim será feito. O que move o monte, irmãos? É a nossa fé que move o monte? Claro que não. Porque você pode ter a maior fé do mundo, mas se você ficar com ela guardada, depositada no seu coração religioso, a fé sem a palavra não é nada. Porque quando você crê, quando você exerce a fé, você exerce segundo a palavra. Fé não é um quadro que você coloca na sua vida, não é aquele texto que você coloca na parede. Fé é andar segundo a palavra de Deus. Isto é fé. Então, você não pode pensar na fé de maneira estritamente religiosa. Você tem que pensar na fé de acordo com o falar do Senhor. Porque quando o Senhor diz algo, isto é como que a água, você tem que andar sobre a palavra, caminhar sobre a palavra. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles tinham essa realidade de fé. A fé para eles era isto. A fé para eles era aquilo que Deus dizia. Eles confessavam o que Deus falava. Isto é fé. Nós não podemos separar a fé da palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Se creres em teu coração, assim fará conforme você falar. Se você tiver fé e disser a este monte, disser, porque você pode ter fé e não dizer nada. Você pode ter fé e não fazer nada. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, mas você nunca vai dizer nada. Você nunca vai falar nada. Você nunca vai fazer nada. Onde é que está a fé? Está morta, escondida no coração. Mas crê que se fará. Aquilo que você crê ou aquilo que diz? Aquilo que diz. Então o que vai ser feito? Aquilo que você disser. Mas você tem que dizer aquilo que é a palavra da fé.
A palavra da fé é a palavra que o Espírito Santo brota no nosso coração. A Bíblia diz que a fé, conforme está em 1 Coríntios capítulo 9, é um dom de Deus. Nós temos a fé salvífica, é aquela que nós recebemos quando a palavra entra no nosso coração para crer para a salvação. Este é o primeiro fundamento da fé. Mas temos a fé também como um dom. Quando essa fé brota, você tem que andar segundo a palavra que vem no teu coração. Ela sempre brota na forma de uma palavra. E essa palavra vira uma ação. Isto é fé. Então, irmãos, como nós vamos andar? Nós temos duas escolhas. Podemos andar segundo o padrão do mundo, mas nós podemos andar segundo o padrão da fé. Aí, 2 Coríntios 5, 7. Nós não andamos por vista, não andamos de maneira natural, nós andamos por fé. Então, irmãos, observe isto. O materialismo, ele se torna um ídolo no nosso coração. E quando o materialismo se torna um ídolo no nosso coração, a primeira coisa que ele vai nos roubar é a fé. A primeira coisa que ele vai arrancar de nós é a dependência de Deus. É a confiança no Senhor. É isso que o materialismo faz. Rouba de nós a dependência e a confiança do Senhor. Escute muito bem isso. É um ídolo oculto, aonde o ter começa a definir o ser, onde a pessoa é definida pelo que ela tem, o que ela tem define quem ela é. Isso é mundo, isso não é vida cristã. A vida cristã, ela tem que ser definida pelo ser e não pelo ter. Você já viu quando duas pessoas começam a se conhecer? Quais são as primeiras perguntas que elas fazem? O que é que você faz? O que é que você faz? As pessoas começam a girar em torno daquilo que as pessoas fazem, interessado naquilo que elas têm, para ver se já possui uma base para estabelecer aí uma amizade. E a amizade gira sempre em torno desse ter e nunca do ser. Por isso que as relações são superficiais. Meus irmãos, permita-me avançar um pouco mais. Aqui em 1 João capítulo 2, vamos adentrar um pouco esse assunto sobre o amor ao dinheiro. Materialismo, o perigo da confiança nas riquezas, no dinheiro, no amor ao dinheiro. 1 João 2,15, por favor, abra sua Bíblia aqui, vamos estudar esse assunto. Nós já vimos, irmãos, nos outros estudos, que dinheiro, posses, finanças, é uma responsabilidade, é mais responsabilidade. Para mim é 100% responsabilidade e não privilégio. Se alguém acha que ter dinheiro torna ela privilegiada, esse é conceito do mundo. Na vida cristã, uma pessoa que possui posses, ela precisa saber que isto é responsabilidade, primeiramente diante de Deus. A não ser que nós contamos com a sorte, a não ser que nós confiamos no nosso suor, e a não ser que nós excluímos Deus do propósito da nossa vida. Se é assim que nós caminhamos, isso não tem nada com a vida cristã. A pessoa está caminhando como um ímpio qualquer. Mas se nós cremos que o que temos, seja que medida for, seja que esfera for, é um propósito divino e é para a glória de Deus, então nosso caminhar tem que ser com maior responsabilidade. Estão entendendo, irmãos? É assim que você vai ver na Bíblia. Você não vai ver uma mensagem contrária a isso. Vamos ler 1 João 2,15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um texto muito profundo aqui na primeira epístola do apóstolo João. Permita-me explicar alguns detalhes deste versículo. O primeiro detalhe que eu quero explicar para você, que é uma chave que abre esse texto para nós, é a palavra mundo. Porque nós não podemos pensar no mundo como uma circunferência geográfica. É claro que, dentro da linguagem do Novo Testamento, nós vamos encontrar, sim, o mundo dentro de uma circunferência geográfica. O capítulo onde mais ocorre a palavra mundo é o capítulo 17 do Evangelho de João. Se você estudar o Evangelho de João, 58 vezes ele vai fazer referência ao mundo.
E se você estudar o capítulo 17, é a melhor maneira de você entender a linguagem aqui. Porque, ora, ele vai usar a palavra mundo para falar das pessoas. Ora, ele vai falar do mundo como um sistema. Ou então, ele vai mencionar o mundo como uma esfera física, geográfica. Mas, irmãos, aqui nesse texto, a palavra mundo não é uma referência a uma esfera geográfica. A palavra mundo aqui fala de uma entidade espiritual. Não ameis o mundo. Fala de um sistema organizado. Aqui fala de estilo de vida, de filosofia. Esta é a ideia que você tem aqui. Desta ideia, desta constituição, desta entidade espiritual, desse comportamento, desse estilo de vida, dessa filosofia, que inclui esta palavra, que tudo isso está incluído nessa palavra, mundo, é da onde nós tiramos o termo mundanismo. É importante você compreender isso. Se você não compreende isso, você não vai entender esse texto. Porque aqui vai nos levar a uma reflexão. Você se lembra? Desde o capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre piedade. Ele vai mostrar a questão da piedade. Piedade é a palavra que define a nossa vida relacional com Deus, a nossa vida com Deus. Então, ele vai tratar justamente disso. Um ponto muito importante é que piedade e mundo formam um paradoxo, ou uma vida paradoxal. Porque o mundo é uma antítese da vida piedosa. O mundanismo é um contraste à vida piedosa. Se nós queremos ter uma vida piedosa, nós temos que ser cuidadosos com relação àquilo que é mundo, àquilo que é mundanismo. Porque o objetivo do mundanismo, do mundo, como uma constituição espiritual, é roubar toda a realidade piedosa do nosso viver espiritual. Então, queridos, vamos avançar. Olha essa frase aqui. Não ameis o mundo. Então, por favor, capture isto, especialmente nos escritos de João. Se você quer estudar o assunto mundo, eu te encorajo a concentrar especialmente nos escritos de João, como eu já lhes disse. Se você toma aí a sua epístola, são 58 ocorrências. Se você toma o Evangelho, são 58 ocorrências. Se você toma as epístolas, são 18 referências ao termo mundo. E à medida que você estuda as epístolas de João, você vai descobrir pelo menos 4 pontos cardeais, que ele vai nos falar acerca do mundo. Esses 4 pontos, eles não constituem um fim em si mesmos. Ao contrário, eles são como que bases temáticas para que através delas nós venhamos desenvolver o nosso conceito de mundo, a nossa ideia de mundo, a doutrina acerca daquilo que é o mundo. Então vamos a cada um desses fatos. O primeiro fato é este, que o mundo é algo que Cristo teve que vencer. Por exemplo, capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. O mundo é algo que Cristo teve que vencer, e Ele venceu. Graças a Deus, Ele venceu o mundo. Ele diz assim, estas coisas vos tenho falado, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. Qual foi o mundo que Ele venceu? Este mundo, no sentido espiritual da palavra. Este mundo como entidade espiritual, foi este mundo que Ele venceu. Este mundo que jaz no maligno, este mundo com as suas perversidades, este mundo materialista, este mundo com a mentalidade secularizada, em completa oposição àquilo que é espiritual, foi este mundo que Ele venceu. O segundo ponto cardeal, que o mundo, em sua completa totalidade, ele está enterrado, ele está mergulhado no próprio maligno. Isso quer dizer que
nós temos que ser cuidadosos, porque em sua constituição, o mundo está debaixo de um governo maligno. Por exemplo, irmãos, Satanás é o príncipe deste mundo. Mas qual mundo que Satanás é o príncipe? É deste mundo espiritual. É deste mundo espiritual. Satanás não é o príncipe, ele não é o governador do mundo no sentido geográfico da palavra. Não. Não é ele que comanda as estações, não é ele que sustenta este globo terrestre no seu eixo, não é ele que sopra ou sustenta o ar, e nem mesmo cuida da atmosfera. Ele não tem nenhuma autoridade sobre isto, mas ele tem sim, pela permissão de Deus, um governo de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Neste reino de trevas, ele é um príncipe. A Bíblia diz que o mundo está enterrado, está mergulhado no maligno. E é nesse mundo que ele é um príncipe. Vamos aqui no capítulo 12 do Evangelho de João. Versículo 31 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. Irmãos, este agora aqui é muito importante. Nós sabemos que o nosso querido Senhor, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, ele vai chegar naquele cenáculo onde ele ceiou com os seus discípulos. Ele está a caminho disso. Aqui, ele está naquela entrada messiânica em Jerusalém. Aí ele está dizendo assim: agora é o juízo desse mundo. Porque lá na cruz, irmãos, não apenas os nossos pecados foram julgados, o mundo também foi julgado. Porque foi ali que o nosso Senhor Jesus não apenas venceu o mundo, mas ele concede-nos também, pela sua morte na cruz, o poder para também nós vencer o mundo. Foi ali, naquela cruz, que ele também julgou o príncipe deste mundo. Estão vendo, irmãos? Então esse agora é muito importante. Capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque vem o quê? O príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Estão vendo, irmãos? Que palavras lindas são essas do nosso Senhor. Ele diz: está vindo o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Porque durante aqueles 33 anos e 6 meses, o Senhor Jesus não se deixou levar pelo curso deste mundo, não se deixou levar pela força do mundo. Ele sempre teve um lugar oculto no Pai, lá no seio do Pai. Ele sempre habitou para viver uma vida em um plano mais elevado. Aí disse: agora chegou o tempo do príncipe deste mundo ser julgado. Aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Graças ao Senhor. Capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E depois, por último aqui, 1 João capítulo 5, eu faço questão de ler todos esses textos com vocês. Capítulo 5, versículo 19 é o texto que nós conhecemos muito bem. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Então este mundo onde Satanás preside, como príncipe, ele está enterrado no maligno. O mundo, como entidade espiritual, segundo os escritos de João, é algo da onde nós fomos tirados. Imagine, nós estamos no mundo como esfera geográfica, mas nós não somos do mundo como entidade espiritual. Estão vendo? Estamos no mundo numa esfera geográfica, mas nós não somos do mundo como entidade espiritual. E é isso que João diz. É isso que João diz. Se você ler o capítulo 17 do seu Evangelho, ele de maneira muito clara vai nos mostrar isso. Por favor, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 9 a 11. Eu rogo por eles. Então o Senhor roga por nós. E por que Ele roga por nós? Não rogo pelo mundo. Aqui mundo são pessoas.
Aí ele diz, mas pelos que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e sou glorificado neles. Já não estou no mundo, agora aqui já é diferente. Olhe bem, já não estou no mundo. O que ele quer dizer, não estou no mundo? Ele não estava na terra? A terra não é uma esfera do mundo? Então o que ele quer dizer? Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Ora, como que é isso, irmãos? O que o nosso Senhor quer dizer? Eu já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. O sentido aqui não é tão simples como você pensa. Podemos até espiritualizar e forçar um pouco o texto, mas nós temos que perceber o verdadeiro teor das palavras do nosso Senhor. Vamos ler todo o texto. Ele diz, já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Eu vou para ti. Então é nesse sentido que ele quer dizer, que tinha chegado a hora. Por favor, deixe-me mostrar algo para você aqui. Versículo 1 do capítulo 17, diz, essas coisas, falou Jesus, levantando os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho também te glorifique. Então, ele está fazendo referência a isso, porque agora chegou o momento da sua partida. Quando ele está falando essas palavras, ele já estava falando nessa convicção, que ele não iria permanecer mais neste mundo, em nenhuma das suas esferas, mas que nós iríamos permanecer. Nós iríamos permanecer no mundo em todas as esferas, tanto na esfera física, como também na esfera espiritual, porque de certa forma, nós estamos envolvidos pelo sistema deste mundo, porque o mundo como sistema, ele está em todas as partes, ele está em todos os lugares, ele está dentro da nossa casa, ele está no trabalho, ele está na faculdade, ele está na área da saúde, em toda a política, em todo o governo, o mundo está como entidade, como sistema. Então, quando o nosso Senhor está dizendo, já não estou no mundo, é porque agora todas as esferas do mundo, Ele está deixando para trás. Porque o seu próximo passo seria a cruz. A cruz. Mas nós estamos aqui, nós continuaríamos aqui. Aí ele diz assim, guarda-os em teu nome. Aqui está o lugar, irmãos. Aqui está o esconderijo do Altíssimo, aonde nós somos guardados de todo o poder sedutor do mundo. Porque se você compreende o significado disto, você pode viver em paz nessa terra. Eu e você podemos viver em paz, porque o mundo é sedutor. A todo tempo, a toda hora, a todo momento, ele está nos distraindo. É algo que acontece todos os dias. O mundo exerce um poder muito mais terrível do que o próprio pecado em si na nossa vida. Porque o pecado é pecado. E muitas vezes nem tudo que está no mundo é pecado. Mas tudo que está no mundo pode roubar-nos da presença de Deus. E isso se torna pecado. Por exemplo, o seu trabalho é pecado? Claro que não é. Mas o seu trabalho, numa certa medida, ele é mundo. E se você não tomar cuidado, você pode se concentrar tanto no seu trabalho, de maneira demasiada, que ele vai se tornar um poder sutil, invisível e enganoso. E quando você olhar para trás, você está cansado, você está desanimado, você está frustrado, você percebe que aquela presença gostosa da comunhão sua com Deus, na oração, na palavra, aquele gozo do Espírito, já não permanece no teu coração. Quem foi que te roubou? Você olha para os lados, você não consegue entender. Por que eu estou tão frio? Por que eu estou tão desinteressado pelas coisas de Deus? Você não conseguiu enxergar quão sutilmente o mundo, ou o sistema, ou o seu trabalho, ou seus estudos, a faculdade, como essas coisas vão corroendo os valores espirituais, fundamentais da nossa vida cristã. Você vai dizer que a sua família é mundo, mas a sua família pode se tornar mundana. Os seus relacionamentos é mundo? Claro que não, mas esses relacionamentos podem se tornar mundanos. Quando eles roubam de nós aquilo que é essencial. Quando você percebe, sempre tem que estar no meio da sua família, sempre um evento, sempre uma viagem, sempre uma coisa, sempre outra. E quando você olha para trás, aquela comunhão da mesa do Senhor já não existe mais. Aquela comunhão
com os irmãos na oração não existe mais, mas aquela comunhão no meio dos seus amigos, dos seus parentes, onde há tanta festa, onde há tanta alegria, onde há tanta embriaguez, onde há tanta contenda. Sabe o que é isso? Poder satânico invisível, por onde Satanás atua para roubar de nós o essencial, porque sempre o propósito do mundo, isto é, todas as vezes que o inimigo usa o mundo contra a nossa vida, ele visa roubar-nos da presença de Deus. Estão vendo? Nós vamos dar passos mais profundos e significativos nessa direção, irmãos. Observe isto. Ele diz assim: guarda-os em teu nome, o que tens me dado, para que sejam um, assim como nós. Então, o que impede-nos de ser um com Deus? O que impede-nos de permanecer em comunhão com Deus? Olhe bem, já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Esse texto é tão precioso, irmãos. Veja que o coração do nosso Senhor aqui nesse capítulo está sendo representado por essa oração. Sabe o que você enxerga nesse capítulo 17 aqui? O próprio coração do Senhor, porque o coração do Senhor está representado por essa oração. E Ele aqui está como nosso sumo sacerdote diante do Pai, orando por nós. Aqui, o quarto ponto cardeal é que a Bíblia diz que o mundo está condenado, e nós sabemos que o mundo será destruído. Capítulo 12, versículo 31, o texto que nós lemos. Assim como o príncipe deste mundo será julgado, será destruído, este mundo também, como sistema, ele será todo ele destruído, porque um dia o nosso Senhor Jesus, ele vai estabelecer o seu reino na terra, e quando ele estabelecer o seu reino na terra, todo este poder sedutor, enganoso, deste sistema maligno, controlado por principados e potestades, será totalmente destruído, e Satanás, com os seus asseclas, serão aprisionados, e nunca mais, irmãos, nós vamos poder experimentar esse poder sedutor do mundo, porque da próxima vez que ele se levantar, ele vai ser destruído eternamente. Aí nós teremos um novo céu e uma nova terra. Então veja isso, irmãos, muito importante. Aqui em Tiago 4:4, apenas só para fechar, dentro desses 4 pontos cardeais do ensino de João acerca do mundo, nós podemos pegar aquele texto de Tiago 4:4, quando ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui nós sabemos que o mundo é uma natureza, o mundo, espiritualmente falando, é uma disposição, o mundo é uma mentalidade, o mundo é uma constituição, o mundo é um caminho sem Deus. Isso é o mundo, um caminho sem Deus, uma mentalidade sem Deus, uma constituição organizada, seja em que forma for, ela exclui Deus. Por isso que a Bíblia condena o amor ao mundo. Não ameis o mundo. Esta é a primeira frase que nós temos que estudar. Não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não ameis o mundo. Por que não podemos amar o mundo? Porque o mundo é um caminho, é uma mentalidade, é uma disposição, é uma constituição que exclui Deus. O mundo é inimigo de Deus. Agora, observe, irmãos, aí, nesse texto que nós estamos estudando, 1 João 2,15, olha a segunda frase, diz assim: não ameis o mundo. Então nós já sabemos por que não podemos amar o mundo, porque o mundo é uma constituição que afronta Deus, o mundo é maligno, o mundo é perverso, Satanás é o príncipe deste mundo, Satanás tem um governo neste mundo, este mundo está condenado, como seu príncipe também está condenado. Mas diz assim: nem as coisas que no mundo há. O Senhor não condena você trabalhar, o Senhor não condena você estudar, o Senhor não condena você viver, mesmo dentro do sistema deste mundo. O Senhor condena o sistema deste mundo viver dentro de você, controlar suas disposições, seus afetos, roubar de você a presença de Deus. Escute isso, irmãos. E diz: nem o que no mundo há. Está vendo essa palavrinha há, ou existir? Eu queria que você prestasse atenção nela.
Então o Senhor disse que nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Por favor, concentre-se nessa frase, especialmente nessa palavra há, existir. Porque o versículo 16, aqui de 1 João capítulo 2, vai nos explicar essa pequenininha palavra que você está vendo aí. Olhe bem, o versículo 16, porque tudo que há, está vendo aqui novamente a palavra? Tudo que há, tudo que existe no mundo. Então, por que o Senhor disse que nós não podemos amar as coisas que no mundo há? Então nós vamos agora ver quais são essas coisas. Elas estão aqui também sintetizadas em 3 frases. Sabemos que envolve muitas, inúmeras coisas. Mas o Espírito Santo, na sua gloriosa didática, ele vai explicar para nós todas essas coisas em 3 frases. 3 frases. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, aí está, as concupiscências, ou os desejos da carne, a concupiscência ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Tudo que há no mundo está aqui sintetizado nessas 3 frases. Aí na Bíblia de vocês, na maioria das Bíblias, das versões, está concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mas uma tradução melhor fica os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Irmãos, irmãs, quando o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos avançar mais sobre isso. E nós vamos entender o que é tentação. Porque você vai lembrar que o Senhor Jesus ele foi tentado em 3 áreas. 3 áreas. E as 3 áreas da tentação que nosso Senhor sofreu também está ligada a essas 3 áreas da vida, que totaliza toda a nossa vida em todas as suas esferas. Então, por favor, ele diz que os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são as coisas que há ou que existem no mundo, são as coisas que nós não podemos amar. O Senhor não está dizendo que você não pode ter, Ele diz que você não pode colocar nelas o seu coração. Porque aonde está o nosso coração, ali está também o que? O nosso tesouro. Aonde nós temos que colocar o nosso coração? Nas coisas do alto. Porque quando nós colocamos o nosso coração nas coisas da vida, essas coisas passam a nos governar. Mas elas têm uma finalidade maior, que é uma finalidade maligna e satânica. Pode ser bonitinho, pode ser maravilhoso, pode te dar muita satisfação, mas essas coisas tendem, e você e eu não podemos ser contra isso, essas coisas tendem a roubar de nós aquilo que é essencial. Seja posse, seja bens, seja família, seja emprego, seja o que for. O mundo pode entrar, e quando o mundo entra, essas coisas se tornam mundanas. São lícitas, mas podem se tornar mundanas. Não é errado tê-las, errado é quando elas passam a nos ter, nos governar, dominar nossos afetos. Quando elas dominam os nossos afetos, elas ferem a nossa comunhão com Deus. Então, por favor, olhe bem, porque tudo que é no mundo, ou concupiscência, ou desejos da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então aqui, nós temos que entender. Sabe essa palavra concupiscência? Ela é traduzida aqui na versão Reina Valera por 2 palavras. Aqui nós temos 2. Desejos carnais e cobiças. Mas quando você busca essa palavra no original, é um termo grego, epithumia. Fala de um desejo forte e incontrolável. Então, o que significa as coisas que existem no mundo? As coisas que existem no mundo, elas são de uma natureza incontrolável. Quando elas entram na nossa vida, elas nos controlam. Você perde o controle da sua vida à medida que elas te controlam. Irmãos, eu estou sendo claro para vocês? Está claro para vocês? Estou entendendo isso? Elas controlam. À medida que você fica descontrolado, desequilibrado, elas passam a exercer um controle sobre você. Este é o significado da palavra epithumia, que é o termo cobiça, que está na maioria das versões. Desejos carnais, descontrolados. Então, quando ele diz concupiscência da carne,
fala de um apelo natural dos desejos, das emoções. E aqui, os lugares onde essas concupiscências atuam na nossa própria alma, são os desejos inerentes à nossa alma. Irmãos, tem alguma coisa errada na nossa alma ter desejos? Claro que não, foi Deus que criou assim. Errado é quando os desejos da nossa alma passam a ser governados por aquilo que é mundano, por aquilo que é inerente ao mundo. Aí você vai entender por que Satanás pediu que o Senhor Jesus transformasse pedras em pães, porque os pães servem para satisfazer a fome das pessoas, o desejo das pessoas. Isso produz satisfação. Isso tornaria o Senhor Jesus o que é um líder totalmente popular. Ele seria o líder que satisfaria o desejo de todas as pessoas. Mas ele seria um líder controlado pelo poder do mundo. Porque líder, e primeiro que o Senhor Jesus não chama líder, ele chama servo. Nenhum dos servos do Senhor foram chamados para satisfazer o desejo das pessoas. Primeiramente, satisfazer o desejo de Deus. E às vezes, satisfazer o desejo de Deus é causar pânico no coração das pessoas. É até desagradar as pessoas. Porque pessoas controladas pela alma procuram sempre, até mesmo na vida cristã, uma satisfação particular. A nossa satisfação nunca pode ser particular. A nossa satisfação tem que ser a satisfação de Deus. Nossa vida, ela tem que se tornar não uma satisfação nela mesma. Nossa vida tem que se tornar uma satisfação em Deus. Quando a nossa vida cristã, ela se torna uma satisfação nela mesma, ela perdeu o seu aspecto espiritual. Aí ela adquiriu o aspecto almático. Isso é perigoso, irmão, isso é ruína. Depois ele fala da concupiscência dos olhos. Essa concupiscência dos olhos fala da ambição. Ambição, da cobiça. Aquilo que a pessoa vê, ela começa a cobiçar, ela começa a desejar. Isso passa a exercer um controle. E à medida que isso passa a exercer um controle, uma busca exacerbada, descontrolada, compulsiva, a pessoa vai perdendo o foco espiritual. Você pode perceber, irmãos, todos nós, não é só vocês, todos nós, eu, você, todos nós, somos, quando distraídos, tomados por esse tipo de comportamento, por essa cobiça da carne, da alma. Mas quem está por detrás dessa cobiça? O próprio poder sedutor do mundo, que Satanás utiliza, porque ele sabe que isso é terrível, isso é feroz. Isso é feroz. Irmãos, o poder do mundo é muito mais repulsivo do que o próprio poder do pecado. Quando você coloca mundo e pecado, você vai ver. O pecado é negativo, o pecado é imoral. Quando você peca, você sente sua moral ofendida, você sente a sua vida espiritual agredida. Você sabe que pecou, você sabe que ofendeu o Espírito Santo, mas o mundo é mais polido. O poder do mundo é refinado. O poder do mundo é muito mais refinado. E muitas vezes nós estamos sendo controlados pelo mundo, mas não sentimos nossa consciência acusada. Estamos sendo governados pelo mundo, mas não ficamos incomodados. Porque muitas coisas pelas quais Satanás utiliza para manipular nossas emoções, para destruir os nossos afetos espirituais, são coisas lícitas. Como eu acabei de falar, trabalho, casamento, família, posses, essas coisas. Essas coisas. E por último aqui, a soberba da vida. Mas voltando aqui na concupiscência dos olhos, né? Essa cobiça ou esta ambição. Lembra quando Satanás mandou o Senhor Jesus pular do pináculo do templo? O que ele queria fazer do Senhor? Um líder espetacular. Seria um espetáculo. Seria realmente algo fantástico. Ver o Senhor Jesus pulando lá do pináculo do templo, e quando ele chegasse lá embaixo, ele ordenaria os anjos para poder apanhá-lo. Imagina que espetáculo seria, irmãos. Imagine como isso iria fazer com que as pessoas se sentissem atraídas por aquele homem espetacular. Ser espetacular é uma das maiores ambições que permeia o coração do homem. É uma das maiores cobiças que permeia o coração do homem.
é viver uma vida onde ele possa se colocar em uma vitrine aonde as pessoas olhem para ele. Irmãos, o nosso objetivo não é levar as pessoas a olhar para nós. O nosso objetivo é levar as pessoas a olhar para Cristo. Nós não temos o encargo de ofuscar o brilho de Cristo na vida da igreja. Toda forma de ambição no serviço ao Senhor é demoníaco. Toda forma de ambição, de cobiça no serviço ao Senhor é satânico. Nós não temos que ambicionar nada. Você diz, irmão, você está enganado. Paulo diz assim, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É mesmo? É assim que você interpreta a Bíblia? Você interpreta a Bíblia ignorando tudo, né? Aí você pega o texto e faz dele o que você quiser. Ele é seu, não é meu, não é seu. O texto é de Deus. Quando Paulo diz, vocês querem episcopado, excelente obra deseja. Vocês querem um serviço ministerial, excelente obra. Sabe por quê? Porque aquele não era tempo em que alguém desejava servir ao Senhor no santo encargo do ministério. Porque eram estes, os bispos, os presbíteros que compõem o ministério pastoral, aqueles que serviam com o encargo de Cristo, a sua igreja, eles eram os primeiros a morrer, eram os primeiros a serem martirizados. Hoje não. Hoje, você ambicionar um ministério, como dizem algumas pessoas aí, um cargo ministerial, porque não é cargo coisa nenhuma. É um ofício, é uma função espiritual. Isso não torna uma pessoa melhor do que os outros, apenas ela tem uma incumbência especial. Mas hoje, na secularização do cristianismo, essa palavra perdeu o seu sentido. Ela adquiriu um caráter de importância. Hoje é importante alguém ter um cargo ministerial, é importante. Quando ele chegou a pessoa importante. Você olha para a agenda dele, os compromissos, dá significado à sua pessoa. Isso é depravação. Isso é se tornar uma prostituta de púlpito. Isso Deus não aprova. Isso é uma vergonha. Isso é ministério, isso é monastério, isso é satânico, isso é demoníaco, isso é nicolaítas. Não creem nesse tipo de ministério, porque diante de Deus eles não existem. Ministérios que estão fundamentados em degraus, em uma pirâmide, são simplesmente falsos ministérios, que têm o único objetivo, perverter o evangelho de Cristo e ofuscar o brilho da presença do Senhor Jesus, destituindo sua centralidade da igreja. Mas por incrível que pareça, é esse tipo de gente que a igreja ama e gosta. Esses conseguem arrebatar multidões em torno deles mesmos. Esses conseguem atrair como serpentes multidões e conseguem encher qualquer lugar de reunião, porque hoje as pessoas gostam, elas têm prazer de serem enganadas, de serem saqueadas, de serem roubadas. Então hoje, irmãos, nós temos que ter uma visão clara do que é o que não é ministério, o que é o que não é serviço. Líderes espetacular, é isso que o mundo ama, esse ministério de cobiça e de ambição, isso não é de Deus. Se alguém deseja, como disse Paulo naquela época, que era o que ninguém desejava. O sentido aqui até, de certa forma, é irônico. Se alguém deseja, excelente obra, porque ninguém queria. Eram os primeiros a serem martirizados. Eram os primeiros a morrer. Quando as igrejas, estude a história da igreja do primeiro, segundo, até o terceiro século. Quando as igrejas eram invadidas, os primeiros a serem mortos eram aqueles que tinham o encargo e o ofício do ministério de Cristo sobre a igreja. Eram eles. Eles eram os primeiros. E por último aqui, a soberba da vida. A tradução dessa palavra, alazoneia, é o termo no original. Quando ele diz soberba da vida, aqui fala de um sentimento de altivez, de orgulho, arrogância. É uma certeza insolente e vazia, que as pessoas de maneira arrogante confiam no seu próprio poder, nos seus próprios recursos. Então isso significa a soberba da vida. É a pessoa confiar em si mesma, nas suas forças, nos seus bens. Então aqui nós temos 3 frases que explicam para nós aquilo que é no mundo. O Senhor diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aí agora o versículo 16, de maneira extraordinária, gloriosa, magistral, vai nos revelar o que são as coisas que existem no mundo. Quais são essas coisas que há no mundo, as quais nós não podemos amar. Irmãos, irmãs, peguem uma caneta, faça conexão.
para você nunca esquecer. Aí está 3 frases que explicam para nós a totalidade daquilo que nós não devemos amar, a totalidade daquilo que não pode estar no nosso coração, porque diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, aqui agora envolve tudo, as coisas que no mundo há, o mundo, nessa esfera espiritual, o amor do Pai não está nele. Olha aí, irmãos, o amor do Pai não está nele. Sério isso, não é, irmãos? Olhe bem, o amor do Pai não está nele. Isso é muito, muito sério. Demais. O amor de Deus não habita num coração mundano. O amor de Deus não habita num coração que ama, que tem prazer nas coisas do mundo. É pesado isso, não é, irmãos? Que exortação dura é essa. Mas eu e você precisamos dela. Porque nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. Lembra? Osés fala sobre isso. Se tornaram semelhante àquilo que amaram. Nós nos tornamos semelhante àquilo que amamos. E a Bíblia é clara, diz: se o coração de uma pessoa ama o mundo, ou ama as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não habita, não está nesse coração. Permita-me mostrar algo para vocês. Eu creio que aqui no capítulo 4, de 1 João, versículo 16, vai nos explicar melhor o que significa isso. Quando ele diz que o amor do Pai não está nele. Vamos entender isso na prática. O que significa na prática o amor do Pai não está em nós, o amor do Pai não habitar em nós? Aqui no capítulo 4, versículo 16 de 1 João, diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos, nós cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Agora preste atenção. Esta frase que eu peço a vocês encarecidamente que sublinhem. Ele diz: aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então aqui está a chave para você entender o que significa o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. Significa você não permanecer em Deus, significa Deus não permanecer em você. Porque Deus não permanece num coração que está entulhado com o mundo, ou pelo mundo. Irmãos, quão terrível é você caminhar a vida cristã iludida. Por isso que nós não podemos, irmãos, faltar às reuniões da palavra. Porque se tem uma coisa que eu e você precisamos dia após dia, é da palavra. Porque a palavra nos limpa, a palavra nos lava, a palavra nos mostra tudo que está errado na nossa vida. Assim como você precisa se alimentar, assim como você precisa da sua higiene pessoal, você precisa da palavra todos os dias para fazer a sua higiene espiritual. Senão você se suja, senão você fica com tantas coisas terríveis que vão te destruindo. Nós temos que louvar a Deus pelo trabalho purificador da sua palavra. Então percebe isso, irmãos. Percebe isso, considere isso. Se você permite que o mundo comece a ocupar toda a circunferência do seu coração, começa a preencher toda a sua vida, e você começa a amar as coisas que estão no mundo, não é errado tê-las, errado é elas te possuir. Porque à medida que elas te possuem, Deus vai sendo excluído, porque o mundo, não esqueça, isso é fundamento, isso é princípio, o mundo é uma oposição veemente à natureza, ao caráter de Deus. Aonde o mundo governa, Deus está sendo excluído. Então, queridos, o amor de Deus existir em nós é algo puramente relacional. E quando o mundo adquire forma nos nossos afetos, a presença de Deus é excluído de nós. Como eu estava dizendo para você sobre o pecado e o mundo. O pecado e o mundo. Este é um assunto muito sério. Porque o pecado é devastador, nós sabemos, ele é destruidor. Mas nós nunca vamos ver que o mundo é algo tão terrível, tão
perverso, tão destruidor. Porque quando eu e você pecamos, nós sabemos que pecamos. O Espírito Santo nos convence do pecado. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele pode pecar? Ele pode. Não que isso seja lícito, não que isso seja normal, não que isso seja o seu prazer, mas é possível que ele peque? Claro que é possível. Ainda estamos nesse corpo, desta carne, suscetível a tantas fraquezas. Então, irmãos, quando você tem o Espírito de Deus, que maravilha é, porque você pode pecar, você pode cair, mas o Espírito Santo vai lá, te resgata, te convence, ele te convence. Mas o Espírito Santo não somente nos convence do pecado, ele nos convence do mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Ele nos convence do pecado, do mundo e da justiça. Então nós não precisamos ser convencidos só do que é pecaminoso, mas também do que é mundano. Porque o que é mundano é muito mais devastador do que aquilo que é pecado. Não que o pecado seja inferior, nada disso. O que você precisa entender é que o mundo é tão terrível, tão devastador como o pecado, e às vezes muito mais. Sabe por quê? Porque você nunca vai considerar os poderes satânicos por detrás do mundo. Irmãos, faça uma avaliação à luz dessa palavra. Aos pés do Senhor, veja como o mundo tem devastado a sua vida. Você luta contra o pecado, mas você não luta contra o mundo. Você se opõe àquilo que é pecado, mas você não se opõe àquilo que é mundo, porque o mundo é lícito. O pecado é totalmente ilícito. Mas quando você olha para a palavra, você vê que o mundo é tão ilícito como o pecado. Só que o mundo tem suas sutilezas. O mundo, ele se disfarça de coisas lícitas. Eu já disse isso para vocês. Quem vai dizer que família é uma coisa ilícita? É lícita. É lícita. Trabalho é uma coisa lícita. Mas por detrás dessas coisas, o mundo entra e devasta e destrói. E as pessoas não se sentem condenadas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo também veio nos convencer do mundo. Irmãos, deixe-me ler 3 passagens com vocês, eu queria que vocês prestassem atenção nelas. Aqui eu quero encerrar. Gênesis capítulo 3, 8, por favor. Gênesis 3, 8. São 3 passagens que temos que estudá-las conjuntamente. Gênesis 3, 8 diz: ouvir a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim ao ar do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção aqui. Adão e Eva tinham acabado de pecar. E eles se esconderam de quê? Deus, na sua infinita misericórdia, veio até eles. Deus, na sua gloriosa graça, veio até eles. Deus, no seu amor, veio até eles. E eles se esconderam da presença de Deus. Quero que vocês guardem isso. Agora vamos mais a outros 2 textos. No capítulo 4 aqui. O versículo 14 e o versículo 16. Gênesis 4, 14 e 16. E eis que hoje me lanças da face da terra. Agora, olha esta frase. E da tua presença hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então agora deixe-me explicar algo para vocês aqui. Irmãos, vocês sabem que existe uma grande diferença aqui entre Adão e Eva e Caim. Adão e Eva, eles cometeram um grave pecado. Eles cometeram o pecado que abriu todas as portas para que todos nós nascêssemos mortos em nossos delitos e pecados. Se nós olharmos o capítulo 3 de Gênesis, esse não é o pior capítulo da Bíblia, é talvez um dos mais gloriosos. Alguém já disse que esse é o pior capítulo da Bíblia. Esse não é o pior capítulo da Bíblia, é um dos mais gloriosos. Sabe por quê? É nesse capítulo que você vai ver o amor de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
É nesse capítulo que você vai ver a revelação mais profunda do coração de Deus. Aqui está o homem caído e aqui está Deus descendo até ele para poder resgatá-lo. Depende da maneira como você olha esse capítulo. Se você olha a partir de Satanás, ele é o pior, mas se você olha a partir do propósito eterno de Deus, ele é um dos maiores capítulos da Bíblia. É glorioso esse capítulo. Aqui está o amor superabundando ao pecado. A graça se derramando. A revelação do Redentor. A palavra de Deus condenando Satanás, dizendo que ele será esmagado da raiz da mulher. Aqui está a promessa de Deus. A promessa de Deus não está no capítulo de Gênesis. A promessa de Deus não começa no capítulo 2. A promessa e a maior promessa, a promessa da Bíblia no sentido singular. E esta promessa é a base de todas as promessas, de todas as bênçãos, está nesse capítulo. Aqui está a promessa do Redentor, começa no capítulo 3. Amém? Então esse capítulo é o maior capítulo do livro de Gênesis, não é o pior. Então, queridos, quando você lê o capítulo 4, você encontra Caim. Quem é Caim? Caim é aquele que matou o seu irmão. Ele cometeu um pecado. Mas ele cometeu o pecado porque ele já era pecador. Ele não se tornou condenado e nem pecador quando matou o seu irmão. Ele já nasceu morto em seu pecado. E ele não se tornou pecador quando matou o seu irmão. Ele já era pecador, por isso ele matou o seu irmão. Agora o que eu quero te mostrar, não é isto. É que aqui está alguém que perdeu a presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva, eles foram visitados por Deus, eles se esconderam da presença de Deus, porque mesmo eles tendo pecado, a presença de Deus se manifestou até eles. A presença de Deus foi até eles. Mas aqui está um homem que perdeu a presença de Deus. E quem é esse homem? Caim. Qual foi o grande pecado de Caim? Qual foi o grande problema de Caim? Quando você estuda a história de Caim, você vai ver algo muito interessante. Por favor, olhe bem aqui. O capítulo 4 ainda, o versículo 17. Coabitou Caim com sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Agora observe. E edificou uma cidade e chamou o nome do seu filho Enoque. Agora Caim edificou uma cidade. Aí você vai ver que de Enoque veio Irade. Aí no versículo 20 até o 22, tem aqueles 3 filhos, os filhos de Ada, que era Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Se você perceber, até aqui, nós vamos entender que o homem tinha em Deus toda a sua provisão, toda a sua proteção, todo o seu prazer, porque esta era a promessa de Deus. Desde que o homem permanecesse em Deus, ele encontraria em Deus seu suprimento, sua proteção, seu prazer. Agora, uma sociedade, ela vai ser edificada, ela vai ser construída a parte de Deus. Essa é a sociedade de Caim, essa é a geração de Caim. Na genealogia de Caim não tem anos de vida contabilizado, porque esta é uma genealogia morta. Essa é uma genealogia que está completamente à parte do propósito de Deus. E aqui você vai ver que ele perdeu a presença de Deus, porque os seus próprios descendentes, eles começam a criar todos os utensílios, todos os subterfúgios, para viverem como uma sociedade independente de Deus. E aqui está espiritualmente o nascimento ou o surgimento do mundo a partir da geração de Caim. Essa geração perdeu a presença de Deus. E é daqui que nós tiramos esse princípio. O pecado, ele pode se manifestar na nossa vida, mas aonde abundou o pecado, a graça de Deus vai superabundar. Mas aonde abundar o mundo, a presença de Deus se retirará. Estão entendendo, irmãos? O propósito do mundo é nos roubar da presença de Deus. Então comece, irmãos, na luz do Senhor, ver todas essas coisas. Se o Senhor permitir, nós vamos ainda estudar mais algumas quintas-feiras acerca deste assunto. Vamos pedir ao Senhor, irmãos. Minhas irmãs e irmãos em Cristo, vamos pedir ao Senhor hoje que Ele venha nos ajudar.
que nesta noite, neste santo privilégio de estar aqui recebendo essa palavra, vamos permitir que a palavra de Deus nos lave, nos limpe. O Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem o poder de nos lavar, de nos limpar. Que Deus trabalhe a vida e o poder da sua palavra em nós, nesta noite.